Caramba. Aí, Tainá, finalmente. Eita, nós! Oh, aí sim, Tainá. O problema era o celular, Tainá. Eu acho que era alguma coisa de permissão, sabe? Permissão de câmera, mas não sei, porque eu tava te falando, eu nunca fiz essa live aqui no Instagram, né? Então agora Então, você vai ficar acostumado a fazer. é, É isso aí. Olha lá, o agora professor Serginho entrou. Então vamos fazer o seguinte, Tainá. É assim, ó. Para dar tempo para o pessoal entrar, para ver que tá rolando a live, eu vou até mandar uns convites aqui. A Duda Samartim, lá de Pinda, tá entrando também. Colega minha de faculdade. Elaine Freitas. agora vai. Aí, agora sim, agora tá começando a ficar legal. A Gi voltou, ela Ei, insistiu aí. A Gi que começou a seguir a gente hoje, né, com soluções também, né? agita o ambiente também. É Já, já. mesmo, que legal. Aí, a Elaine entrou também, Elaine Freitas. Então tá começando a entrar um pessoal aí. Então, enquanto o pessoal está entrando, eu vou convidar você agora, Tainá, para você se apresentar, tá bom? Falar um pouco sobre você e sobre também o Instituto, né? Para o pessoal entender o que é o Instituto Ambienta, tá bom? Tá aí, tá com a palavra você, Tainá. Vamos lá. Gente, primeiro eu queria pedir desculpa por esse imprevisto aí, esse problema tecnológico. E queria agradecer o convite, viu, Celso? A gente ficou Sim, muito feliz, muito honrado de participar dessa live aqui com você. Então, para quem ainda não conhece a gente, bom, eu sou a Tainá, né, Tainá Bimbate, sou engenheira ambiental, tenho mestrado em engenharia civil com ênfase em saneamento e ambiente, e até uma coisa que a gente estava comentando antes da live, né, Celso? isso. A formação, a fundação do Instituto Ambienta veio muito também desse desejo de trabalhar na área, né, de uma forma diferente, né, não no setor privado, né, nem no setor público, mas no terceiro Sim, setor. Então, a gente juntou uns profissionais, né, e fundamos o Instituto Ambienta. Então, ele é uma rede de profissionais, né, hoje, que é profissionais na área de biologia, de geografia, engenharia ambiental, a Gia é engenheira agrônoma, está se formando agora. Então, tem designer, tem economista, tem uma série de profissionais, né, que compõem essa área meio ambiente que é gigante, né, que é é super ampla, multidisciplinar mesmo, né? É totalmente. multidisciplinar, Sim, né? Então, a gente fundou a Ambienta para prestar serviços na área ambiental, né? Focado especificamente em responsabilidade social ambiental, né? Na promoção da responsabilidade social ambiental como objetivo principal do Instituto, né? sim, E é o que a gente vem desenvolvendo hoje. A gente está bem focado em responsabilidade social ambiental, que é o tema também dessa live, né? Junto com sim, sustentabilidade corporativa. isso De que mesmo. forma que a gente pretende levar para as organizações, viu, Celso? E isso refletindo de um modo geral na sociedade, né? De que forma que as organizações podem se tornar mais responsáveis social e ambientalmente e atingir a sustentabilidade corporativa, né? Que é um processo e é uma coisa contínua. A gente vai conversar depois sobre isso. Sim, então assim, obrigado por todo mundo que está aí. A Bia voltou também, ela te insistiu, foi insistente, está aí com a gente até agora. E então o objetivo realmente era esse, era trazer essa questão que é um negócio bem legal, que eu achei uma temática muito interessante. E esse foi um dos motivos que levou, lógico, a convidar vocês, não é? E conhecer um pouco mais também do trabalho de vocês. Então, assim, é aí que vem o ponto-chave da nossa conversa. Como vocês trabalham
com relação a essa sustentabilidade corporativa dentro da empresa, dentro de uma organização empresarial, ou eu não sei se ela vale também para um município, ou se ela abrange um leque maior de entidades, entendeu? Então, como que seria esse trabalho de vocês? Então, Celso, a gente pauta muito os nossos serviços, a nossa abordagem dentro da responsabilidade social ambiental, né? E aí a gente traz para isso as diretrizes da ISO 26000, né, que foi internacionalmente feita para fornecer diretrizes sobre responsabilidade social ambiental, né? Os conceitos também depois o Brasil criou a sua própria lei, né, a sua própria normativa de responsabilidade social ambiental, que é a 16.001, e tem a 16.002 que fala sobre a equipe de auditoria e a certificação através da 16.003, né? Uhum. Então a gente incorpora esses conceitos, esses requisitos, esses princípios, né, que estão sendo trazidos para a gente nessa área da responsabilidade social ambiental, e a gente incorpora esses princípios dentro das organizações, né? Sempre também pautando muito nos ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030, né, da ONU, e para as instituições atingirem a sustentabilidade corporativa, né, dentro das ações da estratégia organizacional daquela instituição, né, ela trazer esses princípios, esses aspectos, esses requisitos de responsabilidade social ambiental, né? E uma forma que a gente vem trabalhando mais ativamente e mais concretamente em responsabilidade social ambiental é através do balanço social ambiental. Não sei se você já viu falar disso, Celso. Balanço social ambiental. É um instrumento assim que já existe desde 2004, né, com resolução do Conselho Federal de Contabilidade 1003, então ela foi publicada em 2004, como uma norma contábil, né, um balanço contábil, mas que vai mensurar e quantificar, trazer isso contabilmente, né, em termos de geração de riqueza e renda da instituição, em termos de recursos humanos, todas as informações com relação a esses aspectos e como a instituição trata e quais os investimentos que ela faz, né, contabilmente, porque você precisa de números, né, valores que você gastou, na área do meio ambiente, né, com a sociedade local, enfim. Então, é um projeto mais específico, assim, mais concreto na área de responsabilidade social ambiental que a gente vem promovendo, né, que é o BSA. E através disso as empresas têm várias vantagens, né, fazendo o BSA. Como, por exemplo, participar de licitações, né, elas têm prioridade nas licitações, Sim. se elas possuem o BSA. Tem a renúncia fiscal, elas podem pagar esse tipo de serviço via renúncia fiscal, né, abater do imposto de renda. Então, ativamente, assim, a gente tem trabalhado com relação ao BSA, né, utilizando também todas essas diretrizes internacionais da ONU e usando as NBRs da 16.000 aí, né, para trazer essa sustentabilidade corporativa no final, né, porque a gente entende que a responsabilidade social ambiental precisa ser feita para você atingir a sustentabilidade corporativa, né? Então, aí você falou uma questão importante anteriormente, que é assim, a gente sabe que o grande calcanhar ambiental sempre foi o gasto e a empresa sempre quer lucro, né? A Sim. gente sabe que a empresa, para ela investir em algo que realmente interessa para ela, ela vai ter que ter um retorno desse investimento posterior. E realmente, vocês conseguem mensurar para a empresa o ganho que eles estão tendo com a sustentabilidade, com o emprego da sustentabilidade dentro da empresa? Isso aí é totalmente. Porque, como você falou em contabilidade ambiental, então realmente você vai ter um balanço do que a empresa está ganhando com o que eles empregam de sustentabilidade dentro da empresa. É mais ou menos isso mesmo que vocês chegam a apresentar para a empresa? É o que você falou, né? Todas as empresas, o setor privado, né? A finalidade é outra,
né? Então, Sempre. isso é um fato, né? E muitas vezes você trabalha na área ambiental, você deve saber também Uhum. do que eu estou falando. As empresas, isso tem mudado, né? Tá. Muito. Mas as empresas acham que é um custo, que é um gasto Sim. desnecessário, né? Investir em meio ambiente, em adaptar processo, em adaptar procedimento, seu serviço, a maneira que está atuando, né? Com relação para você ter menos resíduo, menos impacto, enfim. Então, as empresas sempre acham que isso talvez seja um custo, né? E quando a gente começa a fazer o BSA da empresa, o Balanço Social Ambiental, que é regido pela norma brasileira de contabilidade T15, que eu não citei ainda, a gente chama de NBC T15, né? Quando você começa a fazer o BSA daquela empresa, você vai estar considerando no balanço social ambiental todos os gastos que aquela empresa teve para Sim. melhorar processo, com relação também aos seus funcionários, né? Como que ela está, que investimento ela está fazendo, por exemplo, com relação à educação das famílias, dos dependentes, dos funcionários, né? Com relação à alimentação, creche para os filhos dos seus colaboradores, como que a empresa está atuando na questão ambiental fora da sua empresa, né, do impacto que ela gera que ela gera na sociedade, fora, né, da porta para fora. Isso. E quanto ela gastou para fazer isso, né? Quanto ela Uhum. investiu para fazer isso? Todos esses dados de quanto ela gastou, de quanto ela investiu, vão constar no BSA como um crédito ambiental depois para ela, né? Entendi. Uhum. Então, não necessariamente isso vai ser um custo, né? Tá. Muito pelo contrário, às vezes você investe num processo produtivo, você sabe bem disso, né? Show. Investe num processo produtivo e diminui desperdício, diminui Com redução certeza. Eu diminui acho que isso é importante porque até mesmo a gente tem muito, por exemplo, a gente faz muito PGRCC, emprega os 5 S em obra para ter obra limpa, para ter menos desperdício, entendeu? Busca de uma obra com o mínimo de desperdício ambiental, na verdade, de material para construção, que todo o material sai do meio, entendeu? Então o material nunca vai ser devolvido da mesma maneira que ele saiu na composição dele. Isso é muito importante. E é uma coisa interessante isso que vocês fazem, porque tem uma grande quantidade de empresas que empregam o engenheiro ambiental desde que ele tenha segurança no trabalho, por exemplo, para fazer os dois, entendeu? Para não ter o gasto do engenheiro ambiental e do segurança do trabalho. Ah, engenheiro ambiental com pós em segurança do trabalho. Ele vai lá, agrega os dois e coloca na empresa. Eu vejo muito isso, infelizmente ainda, né? Infelizmente ainda tem muito. E uma coisa legal também que é da sustentabilidade. Você acha, Tainá, a sustentabilidade utópica, como muitos dizem que é, ou, na sua opinião, é possível alcançar algo, a sustentabilidade ou algo próximo dela? Entendeu? Que você consiga tornar, por exemplo, por exemplo, uma empresa o mais próximo da sustentabilidade. Você acha que é viável isso hoje no Brasil, na sua opinião? Então, Celso, eu acho que depende muito do que também as pessoas entendem por sustentabilidade, Sim. né? Se elas entendem que é um objetivo final, um lugar que a empresa vai chegar e vai ficar. Quando ela chegar lá, ela vai ser sustentável o resto da vida, não é por aí, né? Não. É um processo. Você nunca é sustentável, você Uhum. está sustentável, né? Sim. Essa é uma questão que a gente entende dessa maneira, né? A Tá. sustentabilidade. E varia, né, de empresa para empresa, de organização para organização, varia também do recurso que você tem disponível, né, do tamanho do seu processo, do quanto você impacta, o quanto você pode gradativamente compensar e mitigar esses impactos, né? Eu acho que é uma diretriz, né, a sustentabilidade, é um processo, né? Nunca se é sustentável 100%, mas eu acho que não digo uma utopia, mas é um rumo, sabe? Para a gente atingir. A ideia da sustentabilidade corporativa, Celso, basicamente, a gente até pode depois disponibilizar para todo mundo
É um e-book que a gente lançou recentemente, falando Fantástico. sobre as diretrizes sobre a sustentabilidade corporativa, né? E Corporativo. a gente pauta esse documento, Celso, nos ODS, que eu já te falei, né? Da Sim. Agenda 2030 da ONU, que são 17 ODS e tem 169 metas para serem Uhum. cumpridas por nações do mundo todo, né? Pessoas, indivíduos comuns e empresas, né? Principalmente, é um esforço coletivo, né? De todo mundo, no seu dia a dia, no seu local de atuação, correr atrás desses 17 objetivos aí, né? E também é pautado, né, num documento da ONU que chama Guia para a Sustentabilidade Corporativa, né? Uhum. E aí ele pauta ele fala de 4 princípios aqui, né? E aí eu acho que a gente entender que a gente precisa começar a pensar esses princípios, trazer para dentro da empresa como um norteador para toda a estratégia organizacional da empresa, né? Eu acho que a gente já começa a mudar Com uma forma certeza. de pensar, uma forma de agir, né? Que É uma, são é uma mudança de mentalidade muito grande, né? Na total, verdade, muito total. grande. Se você pensar que uma empresa comum, como qualquer outra que trabalha no mercado hoje, de repente ela se predispõe a ter uma sustentabilidade corporativa e tem uma empresa na área ambiental, um instituto cuidando dessa nova realidade da empresa, é até, eu acho que realmente é um diferencial para uma empresa hoje, se você for pensar bem, não é? Em relação ao mercado, em relação a isso que você falou, que vocês conseguem ter ganhos Sim, para a empresa, ganhos que nem ela percebia, né, que ela podia ter, na verdade, né? Ela trabalhou anos dessa maneira e de repente ela começou a ver, nossa, eu podia diminuir o gasto nisso, eu podia, sim. entendeu? Isso é muito legal, bem legal, com É, certeza. é justamente por aí, Celso, sabe? E a partir do momento que a empresa entende também que ela precisa reconhecer que ela está ali num ambiente, né, num habitat, num local, que ela está gerando emprego e renda e tendo seu lucro, mas ela também está impactando. Ela está impactando de alguma forma, né? Nenhuma empresa ou organização é zero impacto. É impossível isso. Eu acho que nem o ser humano é zero impacto. Entendeu? Nenhum. A, Nenhum a ser partir do humano é momento zero impacto. a gente está respirando, né, o tempo todo e está soltando CO2 e está, né, consumindo Oi, coisas, deu né? uma Enfim, travada, calma aí. Aí, voltou. voltou? O tempo Voltou. todo a gente está consumindo ar, água, né? Então, Justamente. é zero impacto. Ó, que legal. Você viu que tem uma pergunta aí já? Olha lá, ó. Da Bia. O Ou BSA pode pode orientar o falar. desenvolvimento gradual das continuidade às ações de responsabilidade social e ambiental das organizações? Você poderia falar um pouco sobre quais os itens avaliados? Bom, vamos lá. Os itens avaliados no BSA, Celso, eles são 4 itens. Tá. O BSA é pautado em 4 itens, tá? O primeiro item é com relação à geração de riqueza e renda, Sim. né? Então, o quanto aquela empresa ganhou de dinheiro naquele ano, né? E o quanto ela aumentou de um ano para o outro, né? Que aí o contador precisa fazer uma norma que é aquela de valor adicionado, né? Sim. Para saber o quanto a empresa cresceu de um ano para o outro, né? Financeiramente. Então, basicamente, esse primeiro item é com relação a dinheiro. É quanto que a empresa pagou de imposto, quando ela ganhou, enfim, né? Como que ela está estruturando esse lucro dela, né? Esse dinheiro que ela ganha. O segundo item é recursos humanos, né? Que aí vai ser apresentado entre a parte mais social que a gente fala, do BSA, né? Que significa todas as informações referentes aos seus funcionários, né? Os funcionários da empresa. Então, quantos funcionários ocupando cargos de chefia você tem? Quantos são mulheres? Quantos são homens? Qual a porcentagem de pessoas brancas, pretas, pardas, né?
qual que é a porcentagem disso, a variação, qual que é a faixa etária das pessoas que trabalham para você. Isso tudo tem que estar orientado, né, através do setor do RH, da instituição, mas também com uma consultoria, uma assessoria externa. Existem algumas leis, né, umas normas que têm que estar sendo aplicadas na instituição, né, nesse quesito, né? O quanto que o seu funcionário está recebendo FGTS, 13º, né? Enfim, as leis, eu não sou contadora, eu não sei exatamente quais são essas leis, mas elas estão lá, tá? A gente pode até depois fazer e a gente traz uma pessoa responsável do RH, que a Sim. gente pode indicar depois para falar melhor sobre isso. Enfim, todas essas questões relacionadas aos recursos humanos, né? Os seus funcionários, quanto que você está investindo na educação deles, em capacitação e treinamento deles, É em um cultura. checklist mesmo, né? É um pouco mais complexo, porque vai variar de acordo com o Tá. tipo de instituição, né? O porte, mas essa parte é bem mais fácil de ser preenchida mesmo, né? Tá. Quanto que você está investindo em cultura para o seu funcionário, né, para o seu colaborador, também para os prestadores de serviço, tá, nesse setor. O terceiro item é sobre a interação da entidade com o ambiente externo, que é aquilo que eu falei de como a entidade se relaciona com a comunidade externa, né, o que está ao seu... Uhum. Então, quanto que ela está investindo ali com a educação do filho do funcionário, com capacitação profissional para a população local, né, para a juventude ali local, na cultura, ela está cuidando de alguma praça, né? Ela poderia, por exemplo, cuidar de uma praça, né, ficar responsável por uma área verde, por manutenção. Então, são todos esses dados, tá? São muitos itens, tá? Por isso que eu não vou entrar muito nessa questão. E o quarto item, que é a área ambiental, né? Como que a instituição se relaciona com o meio ambiente. E aqui entra mais o que a gente domina, né, Celso? Que é quanto que aquela empresa investiu para melhorar seu processo, para recuperar a área degradada, como que ela está... o que ela está investindo em educação ambiental, né, com os seus funcionários, com os terceiros, em que mais? Ela tem uma cisterna, fez uma cisterna para reuso de água. Então, às vezes, o que a gente vê, Celso, as empresas até fazem muitas coisas legais, muitas atitudes, iniciativas ambientais, que elas estão deixando de contabilizar isso como um crédito ambiental para elas, entendeu? Então, no BSA, é uma forma de você demonstrar isso para a sociedade, né? Fornecer essa transparência para os seus clientes, para os seus consumidores, para a sociedade, para o governo, né? Para todo mundo, para outras empresas. Então, você está mostrando para a sociedade, olha, a gente gastou tanto para fazer isso. Então, a gente está caminhando para a responsabilidade social ambiental, né? Sim. Então, acho que é mais por aí, assim, nesse sentido, tá? E aí, nessa última parte, também tem os passivos ambientais, né? Sim. Que são todos aqueles impactos que vão ser mensurados, né? Aí entra a parte de engenharia mesmo, de fazer conta, viu, Celso? Justamente. Quanto que, por exemplo, o seu funcionário está indo trabalhar de carro, ou de ônibus, ou de moto? Quanto de emissão de CO2 está sendo emitida aí? Quanto que, né, qual que é essa conta de emissão de carbono para ele ir trabalhar, para voltar para casa dele, né? Está indo almoçar fora, então ele está gastando mais CO2. Sim. Então, tem essa conta de impermeabilização do terreno, né? Quanto que você está, por você ter aquela área, né, da sua instituição, quanto que você está contribuindo para impermeabilizar aquele terreno, quantidade de resíduos, consumo de água, de energia, é bem interessante, é bem... Não, é bem completo, na verdade, né? Porque ele levanta tudo na empresa, né? Tudo que realmente interessa. E depois que vocês fazem todo esse levantamento, o próximo passo seria qual? Assim, depois que você faz tudo isso, o que seria o próximo passo? Então, isso aí a gente faz, por exemplo, do ano que passou, né? Tá. Sempre do Tá. anterior. Tá. Só que o BSA ele tem que ser feito todo ano, Uhum. né? Porque, por exemplo, esse ano a gente fez o BSA da empresa,
a gente viu que ela estava gerando resíduo demais, Tá. sei lá, e que ela não tinha um plano de gerenciamento de resíduos. Uhum. Então, isso vai ser uma meta para o ano que vem, Em- para ela reduzir em- resíduo, para ela ter um plano de resíduo, né? Implantar um plano de resíduos. Exatamente, exatamente. Então, ele é um panorama também atual daquela empresa naquele ano, né? E aí, do BSA, a gente já vai conseguir levantar quais informações, né? E o que aquela empresa não fez esse ano, mas que ela pode fazer no ano seguinte. Justamente, Né? até porque resíduo é perda de matéria-prima. Sim, Entendeu? resíduo, por exemplo, consumo de energia. Nossa, Sim, esse ano consumiu energia horror, né? O ano que vem, o que ela pode fazer para diminuir? justamente. Por exemplo, fala E aí, vocês apontam isso, vocês apontam isso. Vocês podem isso, dar para eles o caminho que eles vão, o que que eles podem fazer para diminuir esse consumo. Tá. a gente norteia, né? E a gente Isso. presta esse serviço também, de adequação, né? Porque não é interessante para a gente também, Celso, vender um serviço, um produto pontual para uma empresa, né? Sim, Como a gente lógico. está buscando a responsabilidade social ambiental da organização como um todo, então é muito mais interessante a gente ir corrigindo. Espera, travou um pouquinho. Aí, voltou. Voltamos. Voltou. É. Celso, Não, olha, certeza. hoje, fala a verdade, nós vamos ter que fazer uma outra, viu? Vou ter que fazer uma outra, começando no horário certo, tá? Porque hoje a gente Concordo. foi. Olha, hoje a gente tá aqui, porque sinceramente a gente não desistiu, a gente A gente persistiu é brasileiro. e insistiu, entendeu? É, Literalmente. E tem que agradecer muito a todo mundo que tá aqui, né? Até agora, porque realmente hoje foi, olha, hoje foi complexo, foi, tá? né? Foi. Mas então, mas é muito legal isso, porque assim, realmente vocês podem mostrar de verdade, ô Tainá, para a empresa que realmente é possível melhorar. Isso é muito legal através de número, através de apresentar dados realmente de melhora para a empresa, não é? Não fica só no é possível, pode ser. Eu acho que a Tainá ela tá colocando um áudio lá na. Aí. Acho que a Tainá tá colocando um fone de ouvido lá, não sei. Aí. Oi, Tainá. Então, Oi, oi. e é bem legal. Ah lá, legal. O Neto falou que tá valendo a pena ele ter Ai, esperado a gente. Isso é muito bom. A Bia também fez uma pergunta legal. Eu acho que ela ficou satisfeita também com a resposta. Então, é isso que eu estava falando, Tainá. É possível realmente mensurar através de números que é possível melhorar sim a empresa, ela aumentando uma maior, ela apresentando, enquanto mais sustentável ela for, melhor ela tem a sua conta sustentável, o seu gasto sustentável, a sua perda sustentável, diminuição. Então, quer dizer, você provando para ela que ela sendo o mais sustentável possível, ela vai ter ganho, vai ter lucro. Isso é legal. sim. E através de número. Isso é muito interessante. Ô, Celso, e aí você perguntou também de qual é o próximo passo. Isso. No BSA, a gente vai elencar os passivos ambientais, né? Sim, Daquela empresa. E aí, o próximo passo é mensurar o passivo, né? sim, O BSA, ele acaba sendo mais completo, né? Do que essas calculadoras que a gente vê na internet de carbono, pegada sim. ecológica, né? Porque a gente considera um monte de outras coisas, social e ambiental, né? Entendendo que isso não se dissocia, né? O social do ambiental. O problema é E aí, socioeconômico ambiental, né? O problema é isso, o socioeconômico econômico, ambiental, o econômico né? está lá no primeiro item, né? Mas Justamente, isso mesmo. o BSA é a tradução de sustentabilidade, né? Isso Então, mesmo. e aí o próximo passo, depois que a gente levantou esses passivos, a gente faz a mensuração, né? E ir acompanhando isso ano a ano, né? O BSA de todos os anos, enfim. E acho que assim a gente chega mais
com mais propriedade a sustentabilidade, né? Sim. E aí, Celso, tem uma coisa também que eu esqueci de comentar, é que o BSA, você falou também da questão de as empresas não entenderem muito bem a questão do gasto, né? Que elas só têm gasto e tal. Mas o BSA, ele entra como um atestado de sustentabilidade, né? Sim. E tem pelo decreto federal 7746 de 2012, que é sobre sustentabilidade e compras sustentáveis, né? Que dependendo do edital, teoricamente todos os editais de todas as prefeituras, municípios, deveriam já considerar os itens que estão pautados no decreto de sustentabilidade, né? Mas isso vai chegar num momento que vai se tornar obrigatório. Então, as empresas que tiverem o BSA, elas atestam que elas são sustentáveis, né? Que elas estão num caminho, pelo menos, de sustentabilidade. E nos editais das prefeituras, isso é um fator diferencial, né? Então, entre uma empresa que não tem nada de sustentabilidade, não está no caminho, não está se adequando, não está mensurando o seu impacto, né? O seu passivo, e tem uma outra que está, ela vai priorizar a que está, né? Que tem um atestado de sustentabilidade e a que está se mobilizando para a sustentabilidade, né? Sim. Então, é um fator super diferencial também para as instituições. Não é obrigatório. Inclusive tem uma questão importante. Tem bancos até que dão linha de crédito melhores para empresas sustentáveis, né? Também, eu sei que o Itaú tem uma rede, tem uma linha de crédito para a empresa, por exemplo, que uma construção que tem PGRCC e faz obra limpa, tem uma linha de crédito especial. Eu sei que compra madeira legal, tem uma linha especial de crédito também, não é? Até, se eu não me engano. Exatamente, Celso. E até... Oi. Oi. Eu tô vendo o teto. Agora eu vi você. Eu tô tentando abrir o negocinho aqui. Pera aí, só um minutinho, Celso. Rapidinho, Tá bom. tá? Tá. Gente, mil perdões. Não aqui ia acabar a bateria. Aí. E aí, Celso, o que acontece Espera, travou um pouquinho. Aí, voltou. Tem bancos que eles estão pedindo o BSA para fazer financiamento. Isso As empresas mesmo. só conseguem fazer financiamento com o BSA, se elas apresentarem BSA. Então, é um instrumento também, assim, nesse sentido. Entendi. Muito interessante. Realmente. E ficou uma pergunta lá no começo, tá? E que eu acho que acabou passando. Vocês estão estabelecidos onde? Em que município? Eu não comentei isso. É. A nossa sede administrativa fica em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Sim. Perto de Campinas e Mojimirim. Oi. Mas a gente tem representantes, né, nossos membros associados. Eu, por exemplo, fico em São Paulo, né? Então eu acabo sendo representante aqui em São Paulo. Tá. A gente tem gente em Mojimirim, em Campinas, Itapira, Martinho Prado e Canoas, Rio Grande do Sul também. Que então legal. A gente está tá se espalhando pelo Brasil. Do jeito que meio ambiente tem que ser, né, Celso? Um pouco de cada profissional e um pouquinho em cada lugar. Isso e aí mesmo. a gente cria uma grande rede. Alguém já tinha... Se vocês quiserem vamos dizer assim, um apoiador aqui no Vale do Paraíba, pode contar com a gente. Vai ser tá bom? Ótimo. Vai ser ótimo. Olha lá, gente, o pessoal do ambiente que tá vendo, ó, já tem um parceiro aí. Ah, é? Depois, quando a gente puder sair da quarentena, a gente faz uma visita aí também. Vamos pensar em projetos juntos. Então, é isso aí. Mas Oi. Eu queria perguntar se alguém já tinha ouvido falar sobre BSA.
você comentou que tem bastante estudante aqui, né, recém-formado, Justamente. construtores. Alguém já conhecia? Ó, entrou a Alfa Consultoria Ambiental e agora também, né? O Salomão, a Beatriz Salomão. Deixa eu ver quem tá mais aqui. Peraí. A Bia, a Bia comentou. Ah, As vantagens do ambiente enquanto entidade privada, mais de terceiro setor para redução de custos para a empresa. Renúncia fiscal. É aquilo que eu comentei, né? uhum. As empresas contratando esse auxílio, né? Essa consultoria do ambiente, que é um terceiro setor, ela pode fazer isso via renúncia fiscal, né? Então, não sai como um custo para a empresa, viu, Tá. Celso? Ele sai do abatimento do imposto de renda, né? E ainda retorna 34% desse valor para a empresa que contratou, né? Ah, tá. Então Olha tem lá, esse. a Bia tá participando bastante aí, ó. Qual a equipe transdisciplinar do Ambienta? Eu comentei já. Temos. A maioria é É, engenheiro ambiental, né? isso, Igual a gente, né, Celso? O Celso isso, também igual a é. gente. É isso Então, aí. a maioria somos engenheiros ambientais. E aí a gente se alterna aí também, né? Eu, por exemplo, gosto muito e tenho muito conhecimento em resíduos sólidos especificamente. Tem Uhum, pessoal de tratamento de efluente, de vegetação. Então, a gente também se mescla bem aí dentro da engenharia ambiental. Tem sim. biólogo, mestre, doutor biólogo. A gente tem economista, a gente tem designer, arquiteto. E o que mais que eu falei? A Giovana, que é estagiária de engenharia agronômica. Acho Ah, que é que isso, legal. assim. E Não aí tem que estamos ser mesmo. O Ah, Neto deu risada, né? É interessante essa questão, Falta porque, por engenheiro exemplo, florestal, ó. o engenheiro, Desculpa, faltando engenheiro florestal aí. é É, né? verdade, é verdade. É isso aí, Neto. Então, é igual, por exemplo, e é bem interessante isso, porque, por exemplo, você que trabalha, quando trabalha na área ambiental, como o leque da nossa área é muito grande, né? Ele é um leque, ainda mais quando a gente é ambiental e sanitarista, né? Daí o leque Sim, é maior. gigantesco, daí você acaba fazendo o quê? A Ecosoluções mesmo, nós temos engenheiro ambiental, engenheiro civil, nós temos cartógrafo, agrimensor, nós temos Olha, biólogos que prestam serviço para a gente, engenheiro de minas, você acaba ficando com um advogado, né, também, quando precisa, a gente tem sim. parceiros, inclusive um dos nossos parceiros estava aqui agora há pouco, que é o Dr. Leandro, que faz bastante coisa para a gente lá também. E então você acaba agregando, e quando você pega, por exemplo, um IA-RIMA para fazer, que nem no nosso caso, aí que o leque aumenta mais ainda, né? Porque o IA-RIMA ele precisa de uma multidisciplinaridade absurda. E no que você faz é muito interessante porque você precisa de contador, você precisa de engenheiro civil, você vai ter que mensurar até a parte social, né? É muito Sim. legal isso, sabe? Então, eu achei assim, esse conceito de sustentabilidade corporativa é realmente o algo do mais próximo à sustentabilidade que uma empresa pode chegar se ela realmente seguir os passos que vocês estão dando para ela. É isso que eu sinto, assim, saber. Vocês dão um caminho. Vocês falam assim, ó, vocês querem melhorar o seu, diminuir resíduo, melhorar a sua produtividade, diminuir gastos dentro da empresa, segue essa cartilha aqui que vocês vão chegar longe. Isso é muito Uhum. legal. E é uma coisa assim que, eu vou ser bem sincero, eu conhecia pouco desse trabalho, tanto que eu me empolguei muito quando eu vi a chamada de vocês, né? E Que também, bom. e também ver a forma com que a gente conversou, a sua simpatia, a sua vontade de participar também e de trazer essa informação para todo mundo que está aqui, né, na nossa Uhum. página. E então, assim, eu acho que agrega muito valor isso, sabia? É um valor absurdo, não somente para a empresa, mas também a gente como profissional também começa a entender um pouco mais do que realmente é uma empresa
e como funciona cada tipo de empresa, porque são coisas totalmente distintas uma da outra, não é verdade? Exatamente. Olha lá, Olha o ó, Leandro parabenizando, olha lá o Celso. você se consolidou uma grande referência profissional em nossa cidade. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, doutor Leandro, muito obrigado. Né, é muito bom ver isso, né? Para a gente que Sim. luta tanto para se formar, para conseguir, Uhum. né, entrar no mercado e conseguir nosso espaço, né? É que não é fácil, né, Tainá? Conseguir um Não é. espaço no mercado, né? Que você mesmo falou, vocês uniram forças, na verdade, em torno do instituto, né? Que Uhum. é um instituto é, que voltado realmente para agregar valor, né? É profissional a empresas e a vocês também, né? Porque a cada Sim, trabalho vocês vão se tornando cada vez mais profissionais e vão enxergando cada vez mais de uma forma diferente o que é o campo de trabalho ambiental, né? E, exatamente. e você acaba se envolvendo também, né, Taina? Com o social, não é? Acaba se envolvendo com outros setores também, né? Acaba, porque quando você trabalha em equipe multidisciplinar, você acaba tendo que entender um pouco de cada coisa, na verdade, né? Com Isso certeza. é muito interessante, né? Todo dia, cada dia é um aprendizado novo, né, Celso? Ainda mais com relação ao terceiro setor, que a gente também vem se aventurando aí, entendendo o que que é essa ferramenta cada dia mais, né? Uhum. Estudando. E é o que você falou também, a gente tem muita gente, né? Essa multidisciplinaridade, transdisciplinaridade de Isso, pessoas e profissionais dentro do ambiente, e toda vez que a gente se propõe a fazer um BSA, né, chamado para orientar, é, cada BCA é um desafio, né? Como a sustentabilidade que alguém comentou aí, que a ah, sustentabilidade é um desafio diário, é né? assim, E aí, Celso, dependendo da empresa, do ramo de atividade, do porte, né? Se é uma empresa, sei lá, que produz foguete, né? A gente vai precisar entrar em contato e entender e ter contato com o engenheiro de aeronave, sei lá, né? se eu Então, falo, só um a negocinho, gente deixa eu vai, colocar, posso colocar um adendo no claro, foguete? Você acredita que eu fiz um PGR? Eu fiz um plano de gerenciamento de resíduo de uma empresa de foguetes. foguete. Então, olha Assim, lá, caiu do nada assim, uma empresa de foguete. Eu tive que aprender tudo sobre foguete, de foguete. entendeu? Sim, Para saber que tipo de resíduo que gera, para saber, gera. sabe? E é verdade, é impressionante, né? Imagina vocês indo numa empresa de foguete, né? Vocês tendo que entrar lá e ver tudo sobre a empresa. Ó, tem uma pergunta ali, Exatamente. tá vendo? Qual a relação entre EARIMA com o BSA? Eu acho que são coisas bem distintas, assim, É, né? o EIA-RIMA é um estudo de impacto ambiental, Justamente, né? isso mesmo. Então, O EARIMA Bia, o EARIMA normalmente, o EARIMA é contratado quando você vai fazer a implantação de um empreendimento. Tá, você vai lá, você contrata, né, uma consultoria ambiental que vai fazer um checklist, vai fazer um estudo do impacto ambiental que vai ser gerado na implantação da empresa, na construção da empresa e na operação da empresa, porque você tem o LP, LI e o LO. Você tem a licença prévia, como é a situação atual, a instalação, como que ela vai é, ser instalada, a sua construção, implantação, e você tem o operacional, é o pós. E o BSA, ele vai se encaixar, eu acho que no pós. É no pós-implantação da empresa, que daí o BSA entra para quê? Para aí sim você. Seria até interessante você agregar, falar a verdade, né? O EIA-RIMA, a parte do operacional com o BSA. Pensou se pudesse fazer um trabalho assim conjunto entre os dois? Para você. pois é. Pensou você lançar uma empresa com BSA? Eu acho que eu nunca vi uma coisa dessa. Ou você já fez isso? Você já lançou Não, uma? não, Não, né? não. Assim, Então, a empresa sair. pode falar, Celso. A empresa A sair. empresa sair com BSA. Ela assim, ela ser implantada já com um conceito de sustentabilidade. Assim, você entendeu? Vamos Tá. implantar uma unidade já com esse conceito de sustentabilidade.
Então, o BSA é o que você até comentou antes. Ele vem quando a empresa já está estruturada, né? Justamente, isso mesmo. Porque você vai precisar levantar o número de funcionários, o quanto que eles estão Uhum. ganhando, quantas mulheres em cargo de chefia, enfim, né? Um monte de coisa que já, né, já tem que estar acontecendo ali. Eu Então, acho que assim, então, por isso que um é antes do outro. O EIA-RIMA é, vem e sim, depois vem o mas, BSA. mas eu acho que tem alguma coisa aí em comum entre eles, viu, Sim, Celso? Que para a gente fazer o BSA, lá nessa parte o quarto item que eu falei para você, que a gente faz o levantamento do passivo ambiental, sim. o método para a gente identificar o passivo ambiental, ele acaba sendo o método que se usa para identificar um impacto O ambiental no impacto EIA-RIMA, ambiental. Sim. né? Porque os aspectos ambientais a gente usa do mesmo jeito, então a gente vai ver a água, energia, né? Os aspectos ambientais, a gente vai usar da mesma forma como se fosse um EIA-RIMA, né? Sim. Mas daquele empreendimento naquele ano, né? Tá. Naquele ano. É a fotografia daquele ano, né? O que teve de impacto passivo. É como se fosse um EIA-RIMA do atual ali. Se eu O poderia falar assim. BSA, aí que tem uma coisa interessante. Para eu implantar o BSA, eu tenho que ter pelo menos um ano a empresa funcionando para eu pegar o dado de um ano, para daí, a partir desse dado, eu jogar para o próximo ano e ver o que Isso. está acontecendo na empresa, é isso? Exatamente. Tá. Mas aí, Celso, o que facilita muito como no BSA a gente precisa de muitas informações, né? Uhum. E já aconteceu, por exemplo, de um caso da gente fazer um BSA que a empresa não tinha noção que era um BSA, ela não tinha se estruturado de uma maneira que facilitasse para a gente o levantamento desses dados. Sim. Então, tinha muita coisa, por exemplo, geração de resíduos. A empresa não tinha o controle da geração de resíduo, ela não pesava, ela não controlava o que ela gerava de resíduo, o quanto, para onde ia. Então, são dados que, se você não está estruturado para aquilo, os dados ficam soltos, falta dado, falta campo, né? Sim. Mas precisa fazer o BSA, né? Tá. Mesmo que você não tenha nada, precisa fazer. Só que o que pode acontecer? O que a gente orienta também, o Celso? Sim. Mesmo que seja aquele primeiro ano de existência da empresa, né? A gente orientando a empresa já nessa questão, se ela vai fazer o BSA ano que vem, a gente já orienta quais os dados, quais as informações que a empresa precisa controlar. Então, no Uhum. primeiro ano de existência dela, ela já vai mensurar mês a mês quanto que ela gerou de resíduo, quanto que Entendi. ela consumiu de água, quanto De que luz. a forma que os funcionários dela vão trabalhar, né? O tipo de carro. Pra você entender o tamanho do problema, Celso, vamos supor que uma empresa tem 1.000 funcionários, né? Tá. Então, aquela empresa vai ter que ter uma tabela, uma planilha com o endereço dos 1.000 funcionários, como que a pessoa vai trabalhar? De carro, todo mundo. Qual o modelo do carro? Que tipo de combustível que a pessoa usa para ir trabalhar no carro? É diesel, é gasolina, é etanol, né? E aí a gente tem que também fazer a conta da quilometragem, qual que é a distância da casa da pessoa até o trabalho, Sim. certo? A frequência semanal que a pessoa vai trabalhar, a litragem que o carro dela faz, quantos quilômetros por litro, quantos quilômetros Ó, por litro, para a nossa, gente mãe. entender. Porque aí, você entende o tamanho? Quando eu Entendi. saio da minha casa para ir trabalhar, quanto que eu estou gerando? E aí tem uma série de dados que a gente tem que pegar com o Ministério da Ciência e Tecnologia, referente a fator de emissão, entendeu? É Sim. muito complexo. Então, se a empresa, naquele primeiro ano, já puder é, ter uma assessoria para isso, fica muito mais fácil ela fazer o BSA no ano que vem, Não, com porque as certeza, informações já vão porque estar ali. Porque, na verdade, eu acho que quando vocês pegam uma empresa para fazer, é muito difícil ela ter todos esses dados, na verdade, né? Sim, muito. Muito difícil, porque imagina, eu desconheço uma empresa que controle como o funcionário vai por serviço, Pois entendeu? é. Então, e aí você acha que está certo? Por exemplo, se a empresa não tem esse controle, como que ela vai lá e faz um relatório, esses GRI, né? Relatório Uhum. relatório de sustentabilidade, e ela não tem essa conta?
Então, esse Justamente, passivo dela, ela não está contando, né? justamente, porque o Entendeu? passivo é dela. Então, e sim, esse passivo ela não contou. Ela não tem nem esse dado, né? Com certeza. Então, e assim, Celso, isso é um processo, né? Não quer dizer que todas as empresas. É um processo, isso é gradativo, é gradual, né? À medida que a gente vai conhecendo, se informando, passando esse conhecimento adiante, né? E aí a gente entende também que a empresa precisa de se mudar o seu processo produtivo e a forma com que ela tem essas informações, não para também preencher um balanço social ambiental. Isso que vai garantir esse sistema de responsabilidade social ambiental dela, né? Sim, E a sustentabilidade como um todo no final, né? Atingindo a sustentabilidade. Então, ela se mobilizar, transformar isso junto com o RH, começar a levantar esses dados dos funcionários, né? Quanto que está investindo em cultura. Putz, esse ano a gente investiu, patrocinou um evento ambiental aqui, uma plantio de árvores, de mudas. uhum. Mas se você não contabilizou aquilo no balanço, você Não, perdeu, assim, entendeu? Você pode até justamente. usar de marketing depois. Então, você está Uhum. perdendo oportunidades também, né? Se você não tem um BSA. Com certeza. É simplesmente fantástico esse tipo de controle. Porque, assim, Uhum. fala bem a verdade, até esse momento era inimaginável uma coisa dessa para mim, sabe? Que chegava a ser tão profundo, assim, você chegar É, nesses pormenores de todas as questões que foram levantadas na live até agora, entendeu? Para uhum, montar um BSA, para você ter realmente um material da empresa no na sua totalidade, entendeu? sim. Uhum, Assim foi, eu acho que é algo assim realmente é, é muito maior que um checklist, é muito maior que qualquer. Falar a verdade, deve dar um relatório impressionante, né? Vocês sim. devem. O primeiro impacto do relatório, e eu creio que você tem uma conclusão para isso também, de tudo que vocês levantam, e daí, em cima dessa conclusão, você conseguir estabelecer metas futuras para melhoria, Sim, né, com certeza. de toda a parte de operacional da empresa para você chegar no próximo ano a estar numa condição melhor do que você estava no primeiro ano do levantamento do BSA, né? E deve ser muito gratificante também para vocês, né? Vocês verem a empresa ter essa melhora, ter esse ganho ambiental, né? Porque é uma coisa importante que eu vejo nisso, o Tainá, que o ganho ambiental, na verdade, ele é para o todo. Ele sai da Com certeza. empresa, mas é para o todo, é para toda a sociedade, entendeu? Ele não se restringe à empresa, né? Ele Uhum, nunca se restringe somente àquele local. Ele acaba afetando um global, né? Um local ali, mas mais um local maior que somente o pátio da empresa. Ele começa a afetar a vizinhança, a cidade. Ele vai afetando de uma maneira contínua, cada vez maior, né? Isso é muito legal. uhum. Eu acho que começa, o Celso, do primeiro entendimento, né, da primeira iniciativa ali da empresa, de reconhecer, né, que eu estou ali no espaço, que eu estou gerando resíduo, que eu estou tendo algum impacto, né, e que eu tenho um compromisso, que eu, né, a responsabilidade social ambiental é você se comprometer, é você dar uma resposta para aquelas pessoas, para aquele ambiente que você Isso, está se justamente. relacionando, né? Uhum. E eu acho que o BSA é uma ferramenta incrível, né? E é um instrumento que faz parte da responsabilidade social ambiental, né? Sim. E se a gente abrir o BSA, né, destrinchar ele, abrir os itens, aqueles 4 itens que eu comentei com você, claramente a gente consegue enxergar dentro do BSA todos os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. A gente Uhum. já fez isso. No nosso e-book aqui, quem quiser depois acessar, está no nosso site, ambienta.org.br, viu, Celso? Sim, Se puder depois deixar aí de mensagem. sim, eu deixo. E, e isso é um caminho, assim, né, para as instituições serem mais responsáveis social ambientalmente, rumo à sustentabilidade, né? E se cada organização for sustentável ali
no seu local de atuação, né, a gente vai ter sociedades sustentáveis, né? Com Que é isso certeza. que a gente objetiva, né? Que essa responsabilidade social ambiental das instituições transcenda para um nível municipal, estadual, federal, né? E é tão bonito quando você vê, por exemplo, reportagens tipo que até 2022, se não me engano, Munique vai ser a primeira cidade alemã sustentável, né? E uma cidade do tamanho de Munique. E daí você vê outras cidades partindo para essa função também, né? Então, com certeza, para chegar numa situação dessa, ela começou dentro de uma empresa, ela começou no mais local para você atingir toda a cidade, sabe? Então você imagina, para uma cidade do tamanho de Munique chegar a ser sustentável, você imagina como estão as empresas de Munique, né, com relação à sustentabilidade. Elas já devem estar anos-luz à nossa frente, né, com relação a isso, porque eu creio que você tenha... O Instituto é de quando? Quando ele foi fundado, Tainá? Então, você estava falando dos 3 anos, né? Que a gente precisa de 3 anos para. A gente está indo para o 3º ano agora. A gente fundou no finalzinho de 2017. Então você já pode falar que daqui a pouco vocês estão firmes no mercado. Daqui a pouco. Mais ou menos. A gente está engatinhando ali, aprendendo cada dia. Não, mas é. Lembra que eu falei para você aquela hora? Os primeiros 3 anos, o maior ganho que você tem é conhecimento. Sim, tá? A gente. Você cria uma bagagem. Com essa bagagem, você, na verdade, é uma bela de uma consultora ambiental, né, minha amiga? Essa é a verdade, né? Você presta uma bela consultoria, né, para a empresa, né? Também. Você presta uma bela consultoria, né? Uma consultoria com C maiúsculo, né? Que você acaba levantando a alma da empresa, né? Você tem a empresa na sua mão. Isso é fantástico. Vai causar confusão. É isso aí. Isso aí. É isso aí. Eu imagino o pessoal do RH da empresa, o pessoal da contabilidade da empresa. O contador. O contador, quando vê você, ele deve pensar: meu Deus do céu, o que eu faço com essa menina aqui na minha sala? Entendeu? Não é? Então, é muito legal isso, porque é para vocês verem, gente, ó. Eles têm 3 anos de mercado e ela já está demonstrando aqui um super conhecimento sobre o trabalho dela, sobre o que ela faz. E o mais legal é o seguinte, é que ela realmente sabe da parte do trabalho dela. O resto ela conhece, mas não profundamente, tanto que ela já se propôs a trazer alguém da parte do RH dela para falar mais profundamente com relação à parte do RH como é feito. Isso é muito legal. Sabe por quê? Isso é saber trabalhar em equipe. Isso é fundamental para qualquer empresa. A empresa, para ela ir bem, realmente a nossa área, essa área ambiental, se você tem uma equipe multidisciplinar, você tem que confiar no conjunto. É como se fosse verdadeiramente um time. É um time de futebol que está entrando em campo, onde a zaga se entende com o meio-campo, se entende com o ataque, e o goleiro coordena, e é assim que tem que funcionar. É mais ou menos isso. É uma maquininha, justamente. Isso é fundamental para que a gente consiga, no final, atingir o objetivo e obter o que a gente pretende como objetivo final, que o trabalho seja bem feito. Então, realmente, depois de 3 anos, você já está com essa mentalidade, é muito legal ver isso, viu, Tainá? Que você realmente está no caminho certo. E como eu disse para você, eu tenho EcoSoluções há 10 anos e eu trabalho há 20 anos na área ambiental e sanitária. Tá? Eu tive 10 anos de município e depois eu abria, entendeu? Então eu tive dos 2 lados, eu tive do lado do público e do lado do privado, entendeu? Então, assim, isso dá uma bagagem muito legal pra gente, para aprender. E é muito legal isso que vocês estão fazendo, né? Vocês unirem força de verdade, né? Para conseguir trabalhar na área que vocês querem, trabalhar como engenheira ambiental. Você não precisou fazer um curso de segurança no trabalho para conseguir o trabalho numa empresa. Isso é muito legal. Eu vou pedir para você agora, infelizmente a gente vai ter que despedir. Ó, Tainá, faltam 20 segundos.
pode se despedir, por favor. Tá bom? Gente, queria agradecer. Aqui a gente vai ter um curso de BSA também, se quiser. E obrigada. Tamo junto. A gente vai